Irmãos, na aula passada, nas aulas passadas, né, vamos fazer uma revisão. Nós aprendemos que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Talvez eu faça uma revisão, Margarida, justamente para os irmãos fazer a prova depois. Então, às vezes os irmãos não precisam nem olhar o... Pega e já faz, entendeu? Então a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia ela tem 66 livros, certo? 39 do Antigo Testamento, 27. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, correto? A Bíblia do Antigo Testamento ela é dividida em leis, históricos, poéticos e proféticos. Do Novo Testamento ela é dividida em evangelhos, né? Biografia, evangelho, histórico, Atos dos Apóstolos, em cartas, entre cartas paulinas e cartas gerais, e em o livro das revelações, o livro profético de Apocalipse, ok? Nós aprendemos que ela foi escrita por 40 autores diferentes, num período de 1600 anos, não é isso? 1600 anos, e que ela foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e alguns textos em aramaico, né? Pouca coisa em aramaico. Escrita praticamente totalmente hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, chamado grego koiné, que é o grego comum, o grego helenístico, né? Grego do povão, vamos dizer assim. A Bíblia foi escrita em grego koiné. E Mateus, alguns acham que Mateus foi escrito em aramaico, devido a ele ter escrito para os judeus, outros já acham que ele foi escrito em grego. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego e Mateus talvez em aramaico, mas sua totalidade em grego. Nós aprendemos que a Bíblia, nós cremos que ela é totalmente inspirada por Deus, que ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e que a Bíblia ela não é parte inspirada, ela é totalmente inspirada por Deus, a Bíblia Sagrada. Nós cremos nisso, que ela é a nossa regra, nossa norma de fé. Nós aprendemos que o centro da Bíblia é Jesus Cristo, né? O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Se for de Gênesis, ele é a semente da mulher. Se for lá em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Se for lá em Levítico, né? Se for lá sempre vai estar apontando para Cristo, né? De Gênesis a Apocalipse. E nós falamos mais do que no ano passado? Quem lembra? Me ajuda aí alguém. Lembra quanto? Só, né? Foi totalmente inspirada por Deus. Existe a inspiração, né? Que foram homens comuns, né? Homens como eu e você que receberam a inspiração. A inspiração escreveram a palavra que é considerada a palavra de Deus. E alguns desses homens tiveram a inspiração e a revelação. Revelação que alguns homens foram revelados o que iria acontecer, como Daniel, João na ilha de Patmos, assim por diante. Alguns tiveram inspiração e revelação. Inspiração e revelação. Então, hoje nós vamos falar sobre o cânon, né? Alguém sabe dizer o que significa cânon? Já ouviram falar o que é cânon? Então, cânon significa vara de medir. Nossa regra, norma, isso significa cânon, né? Cânon, falando assim para os irmãos entender, são os livros que foram considerados inspirados. Isso é o cânon bíblico, né? Isso aqui é o cânon bíblico fechado, ó, né? Isso aqui são os livros que foram considerados inspirados. Então, se alguém vir falar assim, esse livro aqui é inspirado também, tem a mesma condição que a Bíblia, está no mesmo pé, né, que a Bíblia. Não, os cânon, os livros inspirados são somente esses, né? Isso é o cânon, ok? O cânon da Bíblia e sua evolução histórica. Cânon é a palavra que se usa para indicar a natureza divina e inspirada das Escrituras. A palavra cânon do grego, canon, é do hebraico cané, régua, ou vara de medir,
Segundo o dicionário Aurélio, cânon significa regra geral, de onde se interfere, entendem, regras específicas, relação, padrão, uma norma. O dicionário de teologia cristã nos diz acerca do cânon significa coleção de livros reconhecidos com autoridade pela igreja. Infelizmente, o dicionário de teologia cristã só nos dá o significado da palavra cânon, como sendo apenas e tão somente aplicada à quantidade de livros aceitos pela igreja, como canônicos. Ao nosso ver, o problema está em não haver apenas uma igreja. Tá? Então, pode voltar um pouquinho? Então, cânon seria a regra, a norma. Né? A Bíblia, irmã Margarida, é nosso livro de regra e de normas. Né? Tudo que nós formos fazer, toda a orientação que nós viemos ter, ela tem que ser baseada na palavra de Deus, na Bíblia, porque a nossa regra é essa nossa norma. E também, cânon significa os livros inspirados, os livros ditos como sagrados, os livros reconhecidos pela igreja, né? Livros pela igreja. Mas hoje fica difícil, né? Que nem o comentarista fala, porque a igreja católica ela já reconhece outros livros também como inspirados, né? Livros que nós não reconhecemos, livros chamados apócrifos, né? Esses livros foram colocados depois. A Bíblia, ainda ia trazer a Bíblia com os apócrifos, também não trazendo. Esses livros foram colocados depois, né? A igreja católica colocou para poder justificar as suas doutrinas. Nós vamos ver isso mais para frente, ok? Vai passar, João, por favor. Cânon, então, significa modelo ou regra para julgamento e medição. No Antigo Testamento, o termo aparece no original canê. No sentido religioso, o cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma ou regra. Ou seja, nós somos medidos pela Bíblia, né? Somos medidos pela Bíblia. A Bíblia que diz se nós estamos certos ou errados, né? Ela é nossa regra, ela é nossa norma. Então a Bíblia é nossa vara de medir, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, será que nossos atos, nossas atitudes, está condizendo com o que a Bíblia fala? Então por isso que é nossa regra, a nossa vara de medir. A Bíblia como o cânon sagrado, então a Bíblia é o cânon sagrado, só esses livros, né? Pode ser colocado outro livro além desse. É a nossa norma ou regra de fé e prática. Diz os livros da Bíblia que são canônicos para diferenciar os apócrifos. O emprego do termo cânon foi primeiramente aplicado aos livros da Bíblia por Orígenes. Em vista de tudo isso, o cânon sagrado é um conjunto dos 66 livros da Bíblia Sagrada que passou pelo crivo do julgamento, segundo um padrão pré-estabelecido, que foram considerados e declarados como inspirados pelo Espírito Santo. Então, foi colocado o nome de canônicos para diferenciar os livros que não são considerados inspirados, como os livros apócrifos. E esse livro, ele passou tudo por um crivo, né? Passou tudo por um julgamento, houve certos critérios para estabelecer se esses livros foram inspirados ou não. Porque imagina só, irmã Margarida, Jesus morre, ressuscita e é levado ao Pai. A partir daí aparece um monte de evangelho. Aparece um monte de evangelho, um monte de cartas, um monte de livros. E como nós íamos julgar se esses livros são inspirados ou não? Se esses livros são fábulas ou não? Se esses livros são histórias ou não? Então, houve tudo um critério minucioso, tudo um julgamento da igreja, né? Da igreja daquela época, da igreja, dos pais da igreja, né? Os pais, chamados pais da igreja, que são os pastores, né? Da era pós-apostólica, do século II, século I, do século I até o século V, chamados pais da igreja. Eles tiveram tudo um critério para dizer quais livros eram inspirados e qual não eram inspirados. Eles separaram os livros canônicos, considerados inspirados por Deus, que são esses livros, e dos outros livros que não foram considerados inspirados, não foram considerados canônicos. Então, esse julgamento, segundo o padrão estabelecido, né, pelo critério ali da igreja, e foram considerados e declarados como inspirados pelo Espírito Santo. Pode passar, João, por favor. Provas da canonicidade. Antes de responder como se formou o cânon sagrado, devemos ter em mente que certos livros foram considerados canônicos antes mesmo de serem submetidos a qualquer prova de canonicidade.
Os critérios usados para pôr à prova um texto, a fim de saber se ele era ou não canônico, sagrado, só provavam o que o texto continha. Nada mais que isso. Deste modo, nem a igreja nem os concílios tinham poder de fazer com que o livro fosse ou não autêntico. Por si só, o livro era ou não canônico. Que provas aplicou a igreja para determinar a canonicidade dos livros? Que viriam a se incorporar à Bíblia Sagrada como a conhecemos hoje? Ali ele faz uma pergunta, né? Qual foi os métodos aplicados para dizer se o livro é canônico ou não? Mas, antes mesmo desses livros serem reconhecidos, serem declarados canônicos, inspirados por Deus, já havia, Herbert, como dizer, a igreja já reconhecia vários livros como canônicos. Esses livros já circulavam. Esses livros já circulavam nas igrejas e já eram reconhecidos como canônicos, né? Como canônicos. Então, aos concílios, e a igreja só reconheceu aquilo que todos já reconheciam, que a igreja já reconhecia, porque naquele período já havia várias igrejas estabelecidas. Pode passar, João, para mim? Teste para a inclusão de um livro canônico, de um livro no cânon, né? Teste para saber se o livro era inspirado. Não sabemos exatamente quais foram os critérios que a igreja primitiva usou para escolher os livros canônicos. Possivelmente houve 5 princípios orientadores empregados para determinar se um livro do Novo Testamento era ou não canônico, se era ou não escritura. Então houve alguns critérios. O primeiro critério revela a autoridade. Veio da parte de Deus? Esse livro veio como autêntico? Assim diz o Senhor? Então o primeiro critério era se esse livro revelava a autoridade, né? Esse livro realmente ele era autêntico. Esse era o primeiro critério. O primeiro critério é profético. Foi escrito por um homem de Deus? Por quem foi escrito? Era uma pessoa dita como homem de Deus? Era uma pessoa reconhecida como homem de Deus? É autêntico. Os pais da igreja tinham a prática de, em caso de dúvida, jogue fora. Isso acentua a validade e discernimento que tinham sobre os livros canônicos. Então não poderia haver dúvida sobre se aquele livro era inspirado por Deus ou não. É dinâmico. Veio acompanhado do poder divino de transformação de vidas. Então aquele livro é dinâmico, ele vem acompanhado, né, do poder de transformar vidas. A pergunta: foi aceito, guardado, lido, usado? Foi recebido pelo povo de Deus? Então a maioria desses livros que nós temos hoje, eles já eram reconhecidos pelas igrejas. E alguns livros, irmã Margarida, eles já eram descartados, eles já eram colocados de lado, né? Então quem realmente reconheceu era a igreja daquela época. Ela tinha alguns livros já como inspirados, como canônicos, né? Mas houve tudo um critério para julgar se o livro era canônico ou não. Alguns livros foram colocados mais tarde, né? Depois foram colocados, porque houve tudo um critério, né? Não foi assim, esse livro é canônico, não. É tudo um critério para saber se aquele livro realmente era inspirado por Deus. Pedro reconheceu as cartas de Paulo como escrituras, em pé de igualdade com as escrituras do Antigo Testamento. Foi lá, João Pedro. 2 Pedro 3,16. Então Pedro ele chama as cartas de Paulo como escrituras, reconhece a autenticidade da carta de Paulo. Ele fala das cartas de Paulo, como faz também todas as suas epístolas, suas cartas, nelas falando acerca dessas coisas, mas que há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, como o fazem também com outras escrituras, para sua própria perdição, né? Então ele está falando, que muitas pessoas elas interpretam erroneamente as cartas de Paulo, que elas de maneira consciente, né? Consciente, levando as pessoas ao erro, levando as pessoas à perdição. Ele coloca o próprio Pedro, né, que era um dos líderes da igreja, ele coloca as cartas de Paulo como de pé de igualdade com as escrituras, né? Pé de igualdade com as escrituras. Também ali ele fala, como fazem também com as outras escrituras. Então as outras escrituras também, né? É para a sua própria perdição. Então eles faziam o quê? Manipulavam a palavra de Deus para a sua própria perdição. Então ele coloca as cartas de Paulo em pé de igualdade com as outras escrituras.
Até tranquilo? Alguma dúvida? Boa. Bom, Gustavo, bem? Bom, Manuel, boa? Estão compreendendo? Vai passar, slide. O cânon do Antigo Testamento e seu desenvolvimento. A divisão do Antigo Testamento que conhecemos vem da Septuaginta. A Septuaginta foi a primeira tradução das Escrituras, feita no hebraico, para outra língua. Nesse caso, o grego, em 285 a.C., no caso em grego, em 285 a.C. Também a ordem dos assuntos, como conhecemos, vem dessa tradução. A disposição dos livros no cânon hebraico é bem diferente da nossa, apenas uma tríplice divisão do cânon. Então, o Antigo Testamento, como nós conhecemos hoje, ele foi realizado na Septuaginta. O que é Septuaginta? Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, né? Para o grego. Isso foi em 285 a.C. Eles traduziram o Antigo Testamento para o grego. Então, a disposição dos livros do cânon hebraico é bem diferente da nossa, apenas uma tríplice divisão do cânon, né? Nós falamos sobre a divisão do Antigo Testamento, né? Que eles dividem em lei, profetas e escritos, né? Escritos ou salmos, né? Que eles chamam de salmos. Pode passar, João. Lei, escritos e profetas, tá vendo? Falar para vocês. Consiste em apenas 24 livros, em vez dos nossos 39. Então é uma divisão diferente. É a divisão que é feita na Septuaginta. Por quê? Por isso que eles colocam um livro junto com o outro. Neemias e Esdras é um livro só, irmã Margarida, né? Por isso que os livros deles são 24 livros, não 39. Isso porque alguns livros são considerados apenas um, em seu conjunto. Olha lá, 1 e 2 Samuel, considerado um. 1 e 2 Reis, é considerado um. 1 e 2 Crônicas, considerado um. Esdras e Neemias são considerados um. Os 12 profetas menores, considerados apenas um. Por isso que o Antigo Testamento deles, sim, tem apenas 24 livros e o nosso 39, porque a nossa divisão é diferente. Pode passar, João Pedro. É importante lembrar que, segundo a tradição, quem reuniu todos os livros e os colocou em ordem, como coleção completa, foi Esdras, após a volta do cativeiro. Então, após que os judeus voltaram do cativeiro, da Babilônia, Esdras ele reuniu aqueles livros e fez a divisão daqueles livros. Desses originais eram feitos cópias para sinagogas largamente disseminadas. Esdras, contemporâneo de Neemias, foi hábil escriba da lei de Moisés. Ele leu o livro do Senhor para os judeus, já estabelecidos na Palestina, de regresso do cativeiro babilônico. Está lá em Neemias 8, do 1 ao 5. Conforme segundo Macabeus e outros escritos judaicos, Esdras presidiu a chamada Grande Sinagoga, que selecionou e preservou os rolos sagrados, determinando dessa maneira o cânon das escrituras do Antigo Testamento. Então Esdras teve todo um cuidado em reunir os livros do Antigo Testamento que hoje nós reconhecemos como sagrados, né? Esdras fez todo esse trabalho, teve todo um cuidado, né? E como as sinagogas, elas surgiu onde? Surgiu na Babilônia, as sinagogas. Por quê? Porque não havia o templo foi destruído, certo? Então eles faziam sinagogas, como se fossem igrejas, né? Sinagogas, igrejas para adorar a Deus, para meditar na palavra de Deus. Então as sinagogas se iniciaram ali na Babilônia, e teve toda uma preocupação de fazer com que esses livros tidos como sagrados chegassem até as sinagogas corretamente. Então houve todo um trabalho dos copistas. Pode passar, João, por favor. Tranquilo, mestre? Está aí? Né? Essa grande sinagoga era um conselho. Então aqui a galera está falando agora do Sinédrio, né? O Sinédrio, lembra do Sinédrio? Jesus foi julgado lá no Sinédrio, lá. Então ele se iniciou também por Esdras, quando os judeus voltaram da Babilônia, na grande sinagoga, chamada Sinédrio. Essa grande sinagoga era um conselho composto de 120 membros, sob a presença de Esdras. Foi essa entidade que reorganizou a vida religiosa nacional dos repatriados e mais tarde deu origem ao Sinédrio, cerca de 275 a.C. Então foi ali que se iniciou o Sinédrio, né? Esdras reuniu ali, fez um conselho ali e ali se iniciou o Sinédrio. Só que o Sinédrio são 70 anciões, né? 70 anciões que
que as pessoas iam até a eles para serem julgadas. Ali existia um parecer. Quando Jesus foi julgado, Jesus foi até o Sinédrio. Jesus passou por Caifás. O Sinédrio era tão antigo assim? Depois de Jesus, né? Para eles voltaram, eles tinham que se reorganizar, né? Porque eles saíram da terra deles, né? E estavam voltando para Israel novamente. Então, o templo teve que ser construído, os muros teve que ser edificados, a cidade teve que ser novamente reconstruída. Então, houve todo um trabalho de reorganização do povo judeu, né? Como houve depois de 1948 também, né? Teve tudo uma reorganização. A Esdra é atribuída a tríplice divisão do cânon, já estudada. Por esse tempo, isto é, no tempo de Esdra, que os samaritanos foram expulsos da comunidade judaica, levando consigo o Pentateuco, que é até hoje a Bíblia dos samaritanos. Isso prova que o Pentateuco era escrito canônico. Então foi nesse período também que os judeus voltaram da Babilônia, que eles expulsaram os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos, quando os judeus foram levados para a Babilônia, ficou os judeus mais pobres ali, com alguns judeus ali. Esses judeus, eles se misturaram com pessoas de outras origens, então formou o povo samaritano, né? Então após a volta eles expulsaram o samaritano dali. Data do reconhecimento e fixação do cânon do Antigo Testamento. A data de reconhecimento, né, já era reconhecido, né? Mas havia vários livros, como já foi dito, mas a data mesmo que fixou ali foi em 90 depois de Cristo, em Jâmia, uma cidade próxima a Jope, em Israel. Os rabinos, num concílio presidido por Yohanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Em 90 depois de Cristo foi fixado que somente aqueles livros do Antigo Testamento eram inspirados, tá bom? Somente aqueles livros, os judeus, como um livro é ligado a outro, são 24 livros no Antigo Testamento, para nós são 39. Somente esses livros é inspirados pelo Espírito Santo. Pode passar, João, por favor. Um fator determinante na necessidade do cânon do Antigo Testamento foi que o templo foi destruído. A destruição de Jerusalém do templo, em 70 depois de Cristo, acabou com o sistema sacrificial judaico. Muito embora o cânon do Antigo Testamento estivesse fixado na mente judaica, bem antes de 70 depois de Cristo, era necessário algo mais definitivo. Os judeus estavam espalhados e precisavam definir que livros tinham a palavra oficial de Deus, devido à existência de muitos textos extra-escriturísticos e à descentralização. Os judeus se tornaram o povo de um livro específico, e foi esse livro que os manteve junto. Então, em 70 depois de Cristo, novamente os judeus foram espalhados pelo mundo. O general Tito, né, foi lá, destruiu o templo e espalhou os judeus pelo mundo. Então havia uma necessidade deles dizerem que aqueles livros, os livros que eram inspirados por Deus, porque os judeus, aonde eles estivessem espalhados, eles podiam ter aqueles livros como inspirados, né? Isso fez o quê? O que o povo judeu tivesse um livro específico, e esse livro manteve o povo junto, né? Após a destruição do templo, o que manteve o hebraico, né? Não, o hebraico também, como língua, foram os textos tidos como inspirados, né? Porque toda sinagoga tinha que ler a lei, né? Tinha que ler a lei. Então fez com que eles diferenciaram do outro povo também, né? A religião, o livro sagrado, tudo isso. Agora vamos ver o cânon do Novo Testamento. Sobre o cânon do Antigo Testamento, ficou alguma dúvida? Ou muitas dúvidas? Ficou, Kelvin? Tranquilo? Né? Então, em 90, lá em Jâmia, né, foi determinado quais livros do Antigo Testamento foram inspirados por Deus. Aqueles 39 que nós reconhecemos hoje. Né? Se alguém vinha do livro de Enoque, outros livros, não é reconhecido como inspirado. A igreja não reconhece como inspirado. Tanto é que os livros apócrifos, que a igreja católica usa, não continha nesse concílio de Jânia, né? Aqui só no concílio de Trento que eles foram reconhecidos, né? Para você ter uma ideia, então. Não eram reconhecidos pelos próprios judeus, aqueles livros. Pelos próprios judeus não eram reconhecidos. Porque os livros apócrifos, eles estão só no Antigo Testamento, né? Não tem livro apócrifo no Novo Testamento. Então aqueles livros não eram reconhecidos nem pelos judeus, né? Nem pelos judeus eram reconhecidos. Agora o cânon do Novo Testamento, os livros inspirados no Novo Testamento e seu desenvolvimento. A formação dos livros do Novo Testamento não levou mais de 100 anos.
comparado com os 1046 anos que levou para a formação do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento levou 1046 anos para ser reconhecido, fixado. Esses realmente são os livros inspirados por Deus. A formação do Novo Testamento não levou 100 anos. Por quê? Porque no primeiro e no segundo século eles já tinham os livros como era reconhecido como inspirados já. A pessoa fala com o príncipe, a pessoa fala com o seu Dinséia, né? Seu Dinséia é do século V. Né? Naquele período ali da Igreja Apostólica já havia os livros que eles eram considerados inspirados. A igreja já tinha aqueles livros, a maioria daqueles livros como inspirados já. Alguns havia algumas dúvidas, né? Mas já tinha batido o martelo sobre alguns livros que eram inspirados e sobre aqueles que não eram inspirados. Em 100 depois de Cristo estavam todos escritos. Né? O último livro a ser escrito foi Apocalipse, em 90 depois de Cristo. A ordem dos 27 livros, como conhecemos, vem da Vulgata. Então essa ordem vem da Vulgata, essa ordem que nós temos hoje. A Vulgata foi a primeira tradução, foi a tradução da Bíblia para o latim, né? Do Antigo e do Novo Testamento para o latim. E não leva em conta a sequência cronológica dos livros. Então, a Bíblia não leva em conta a cronologia. Tem até a Bíblia cronológica, não sei se os irmãos já viram a Bíblia cronológica. A Bíblia cronológica ela tem toda a Bíblia formada em cronologia. Né? No nosso caso, não. Não há uma cronologia nos livros. A Epístola de Paulo foram as primeiras escritas do Novo Testamento. A Epístola de Paulo elas datam de 60 depois de Cristo, não é isso? Mas alguns dizem que Marcos pode ser o primeiro livro escrito. Alguns datam Marcos de 50 depois de Cristo. 50 depois de Cristo, 20 anos depois que Jesus morreu, né? Ressuscitou e foi ascendente ao céu. Okay? Os Atos dos Apóstolos, 63 depois de Cristo. Os Evangelhos, os Sinóticos, escritos em 65. Mas tem pessoas que falam que Marcos pode ser escrito em 50 e pouco depois de Cristo. Apocalipse, escrito em 96 depois de Cristo. Então, até o ano 100, todos os livros já foram escritos, já tinham sido escritos. Né? Todos eles já tinham escrito. Pode passar ali. Data da fixação e conhecimento do canão do Novo Testamento. Foi no Concílio de Catar, como essa fonte já fala outra coisa. E se você procurar outra fonte, vai falar outra coisa, entendeu? Por isso que não tem um concílio no qual foi batido o martelo, né? Sobre o cânon bíblico. Porque esses livros eram reconhecidos bem antes desses concílios. Né? Então, não fala de Nicéia, fala de Catar. Foi no Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, que diz, né, essa fonte, que foi fixado. Né, o concílio se reuniu lá e falou: esses são os livros inspirados. Né? Só que eu coloquei uma interrogação ali, né, vamos pesquisar. Bom, nessa ocasião foi definitivamente reconhecido e fixado o cânon do Novo Testamento, quase anos depois do seu último livro escrito, né, segundo essa fonte. Ok? Se você procurar outras fontes, vão ver que vai dar outra informação. Porque a maioria dos concílios não trataram justamente do cânon bíblico, né? Trataram de outros assuntos, né? Mas não do cânon bíblico. Então, por isso que porque esses livros já eram reconhecidos bem antes desses concílios. Pode passar, João. Livros apócrifos. Vamos estudar os livros apócrifos. A palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto. Isso em referência aos livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas, oculto. Então isso é o significado de apócrifos, né? Escondido, oculto, misterioso. No sentido religioso, o termo significa não genuíno, escuro, desde sua aplicação por Jerônimo. Os apócrifos foram escritos entre Malaquias e Mateus, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, numa época em que cessara por completo a revelação divina. Isso basta para tirar-lhes qualquer pretensão de canonicidade. José rejeitou também. Nunca foram reconhecidos pelos judeus como parte do cânon hebraico. Jamais foram citados por Jesus, nem foram reconhecidos pela igreja primitiva. Então, esses são os livros apócrifos, aqueles 7 livros, né, Master? Que nós comentamos, que não está na nossa Bíblia, né? Nós não reconhecemos como inspirados por Deus, que são Tobias, Judite, Macabeus, né? Baruco, né? Então, são esses livros, ok? Esses livros, como diz ali, nunca foram citados por Jesus, não eram reconhecidos nem pelos judeus, né? Então, jamais foram citados por Jesus, nem foram reconhecidos pela igreja, nem foram reconhecidos pela igreja.
A igreja primitiva, uma igreja primitiva, né? O início da igreja. Esses livros nunca foram reconhecidos pela igreja primitiva também, ok? Pode passar. Os livros apócrifos são um conjunto de 7 livros que a Igreja Católica, com a sua autoridade, decretou que fariam parte da Bíblia, a partir do ano 1546, no Concílio de Trento. Os livros apócrifos foram incluídos pela Igreja Católica no Antigo Testamento, das versões bíblicas editadas por ela. Então é Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. São 7 livros. Então esses livros, eles foram colocados pela Igreja Católica em 1546 no Concílio de Trento, depois da Reforma Protestante, né? Depois de Lutero. Por quê? Porque a igreja era questionada pela indulgências, por várias doutrinas que não estavam na Bíblia, né? Então a Igreja Católica tinha que quê? Ela tinha que justificar suas doutrinas, oração pelos mortos, né? Purgatório, né? Então elas colocaram esses livros para justificarem algumas das suas doutrinas, como oração pelos mortos, purgatório e assim por diante outras doutrinas, tá ok? Pode passar, João. Então, os livros apócrifos servem para consubstanciar as doutrinas romanas. Isso porque nos livros apócrifos ensinam artes mágicas ou feitiçaria como forma de exorcismo. Pessoal, está lá a fonte, tá? É só vocês olharem. Eu ia trazer a Bíblia com os apócrifos aqui, eu acabei esquecendo de trazer 2 Bíblias. Tem a Bíblia de Jerusalém e tem a Bíblia, outra Bíblia com os apócrifos, para nós ver esses textos. Daqui nem dá tempo, né? Mas está lá, Tobias, esse material está com vocês também, tá? Vocês podem ver. Tobias 6, 5 a 9, ensinam que as esmolas limpam pecados e salvam almas, que você pode ser salvo pelas obras, né? Está lá, Tobias. Eclesiástico 3, 33, daí surgiu a doutrina das indulgências, você pode pagar pelo perdão dos pecados, pagar pela salvação. Ensina oração pelos mortos, sei lá, 2 Macabeus 12, 43 e 46. Ensinam sobre o purgatório, sabedoria 3, 1 e 4. Ensinam que anjos mentem, né? Fala até que anjos mentem. For anjos maus, né? Anjos bons. Tobias 5, do 15 ao 19. Tá ok? Esse material está com vocês, tá? Pode passar. Além disso, a aprovação dos apócrifos para a Igreja Romana foi uma intromissão dos católicos em assuntos judaicos, porque foi colocado no Antigo Testamento, né? Se os povos judeus não consideram como livros inspirados, a Igreja Romana não devia ter colocado no Antigo Testamento, né? Mas ela pegou e colocou esse livro no Antigo Testamento. O direito é dos judeus e não de outros. Além disso, o cânon do Antigo Testamento estava completo e fixado. Como nós já estudamos, foi fixado o cânon do Antigo Testamento em 90 depois de Cristo. Eles colocaram esse livro em 1546. Entre os católicos, há a afirmação que a Bíblia de edição protestante são falsas. Que, contudo, comparar a Bíblia editada pelos evangélicos com a editada pelos católicos, há de concordar em que as duas são iguais, exceto na linguagem e no estilo, que são peculiares a cada tradução e que alegam contra a nossa Bíblia que lhe faltam livros e parte de outros, mas essa falta é de livros e de parte de livros apócrifos, como mencionados. Então, alguns falam que nossa Bíblia é falsa, né? Mas falam que nossa Bíblia é falsa por quê? Por não ter esses livros, né? Por não ter esses livros. Porque se você pegar uma Bíblia católica e uma Bíblia evangélica, são igual, a não ser pelo estilo, né? Pela tradução, né? Mas em tudo, são tudo igual, a não ser por esses livros, ok? Pode passar, João, estamos acabando já, tá? Acabou.